sou Lígia Facione. Eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlim Tech Talks. E hoje nós temos uma personagem muito especial, porque a gente fala aqui, conversa sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning. Como é que começou tudo isso? Começou com uma mulher. Isso que é mais incrível e maravilhosa, Ada Lovelace. Nós somos fãs da Ada Lovelace e a gente vai compartilhar um pouquinho da história dessa moça que tinha tudo para ser uma dondoca, né? Porque ela era rica, ela era de uma família tradicional, ela tinha até um título de nobreza, mas ela resolveu se interessar por matemática, computação e lógica. Computação nem existia ainda naquela época. Nem existia, não tinha um nome para isso. Então, a Ada, ela é filha do poeta inglês Lord Byron. E esse cara devia ser muito galinha, porque ele tinha vários filhos. A Ada foi a única filha legítima dele. E os textos dele já são bem pesados, né? Aí, quando ela nasceu, em 1815, um mês depois que ela nasceu, ele foi embora de casa, nunca mais voltou. E depois morreu bem cedo, com 36 anos. Então, ela não teve muito pai. E a mãe dela, que era uma mulher culta, de sociedade, ficou morrendo de medo que ela fosse louca que nem o pai. Que ela fosse uma pessoa totalmente desregrada, que saísse... Uma poeta bêbada. Uma louca. Então a mãe dela fez ela estudar matemática e lógica. Olha só, gente, não tem essa de que menina gosta mais disso ou mais daquilo. É o que a pessoa vai estudar. Se você incentiva, ela vai gostar e ela vai se desenvolvendo. Ter acesso e descobrir sua paixão. Pode ser que ela não goste, mas ela precisa saber... Exatamente. Que tem a oportunidade de fazer o que você quiser. Exatamente. Então ela tem que ter acesso às coisas para saber se ela gosta ou não, né? A maioria das meninas não tem acesso. Exatamente. A conhecimentos mais aprofundados de matemática, de engenharia. Eu até vou dizer por mim, o meu pai era mecânico de avião e eu sou engenheira por causa dele. Eu ganhei uma caixa de ferramenta quando eu fiz 15 anos. Nossa. As meninas ganharam um anel. Eu achei o máximo a minha caixa de ferramenta que abria e tinha cheio de ferramentas. Que legal. Então, assim, depende do tipo de incentivo e de estímulo que você tem, né? Uhum. E a Ada, então, ela começou a estudar matemática e começou a estudar lógica porque a mãe dela não queria que ela fosse de humanas. Em resumo, é isso. Ela gostava, mas ela tinha uma admiração pelo pai. O pai era um grande intelectual, então... Ela sempre dizia que ela fazia uma ciência poética, porque ela conseguia juntar as duas coisas. Ela vivia num meio, né? Tipo, a sociedade que ela estava era ela tinha acesso a pessoas. E tudo mais. E ter acesso também às pessoas mais influentes da física e da matemática na época. Gente, Michael Faraday. Nossa, o cara do eletromagnetismo. Ele reprovou muita gente, né? Muita gente. Eu perdi muitas noites por causa do Faraday. Ela teve contato e ela era do círculo dela de Charles Dickens. Nossa, a mulher estava na nata, né? E ela aproveitou bem isso que é o mais legal. Mas aí, Cláudia, agora eu vou perguntar pra você. Ela se casou com outro nobre, ela teve 3 filhos, mas ela morreu muito cedo, com 36 anos de idade, de câncer do útero, né? Ela foi uma criança doente também. Mas conta pra gente como é que foi a história dela com a computação. Porque ela tinha um amigo que chamava Babbage. O Charles Babbage, ele tinha um projeto que não era um computador, né? Mas uma máquina que fizesse cálculos. A máquina analítica, né? Que era o nome do projeto dele. E era só uma teoria, né? Ela começou a se interessar por essa área e no mesmo ciclo de amizade, né, com Charles Babbage, ele se interessou por ela ter um dom com matemática, um dom com física e tudo mais, e fazer essa relação da parte filosófica com a matemática aplicada e pura mesmo. E nesse processo da máquina analítica, o Charles Babbage tinha vários contatos ao redor na Europa, né? E ela recebeu a incumbência de traduzir. Além de tudo, era poliglota, né? Ai, ela teve que traduzir era tudo. um paper, né, na verdade, um jornal, sobre a máquina analítica, de italiano para inglês. Só que a complexidade era tão grande no texto italiano que ela começou a fazer notas sobre o texto, as observações, na sua tradução. Então você tinha um texto e as notas que tinham 3 vezes o tamanho do texto. E E nessas anotações ela
começou a dar outros exemplos que não estavam não estavam no paper original. E esses exemplos se tornaram a base da computação. Ela fez, é dito que ela fez o primeiro algoritmo com a consciência, né, ou com a ideia de que uma máquina analítica que faz cálculos não só necessariamente calcula a função, né? Não faz só contas. Não só faz as continhas de mais, menos e tudo mais, só que ela extrapola essa visão de que os números podem, em uma sequência ordenada que, por instrução, que era vinda também da máquina analítica, poderia se resolver qualquer problema. Hoje em dia, literalmente se resolve qualquer problema. Então, a importância dela, na verdade, vem da definição e de ter um exemplo de que uma máquina que transforma ações em números em uma sequência correta consegue resolver qualquer tipo de problema. Não apenas fazer contas. Exatamente. Então, ela meio que é visionária por acidente, não por acidente assim, né? Mas ela é uma visionária do que a computação veio. Ela, na verdade, usou todo o conhecimento que ela tinha de lógica, matemática, filosofia. línguas, filosofia, poesia, ou como ela dizia, a ciência poética. Ela conseguiu juntar todo o conhecimento e só por causa disso ela conseguiu ter uma visão mais ampliada das aplicações que aquela só era uma máquina de calcular. Era uma máquina só de calcular. Ela que previu, ela inclusive é considerada como como tendo previsto mesmo, né? O que é bonito, porque o trabalho que foi passado para ela podia ser né? Tipo, tão simples quanto só traduzir. Exatamente. E ela extrapolou essa necessidade da tradução para que atingissem maiores massas, vamos dizer assim, de entender o que aquela máquina tem. Ela realmente entendeu mais do que o próprio projetista da máquina, o que a máquina era capaz de fazer, né? E isso é lindo, assim, pra mim... eu também acho, maravilhoso. E acho que tudo pra mim é muito importante. Essa é uma opinião bem pessoal. E a situação que ela viveu, as oportunidades que ela teve, ela sendo mulher e a mãe, acho que tem um papel muito importante nisso. De dizer que não, a minha filha não vai ser só uma mulher da sociedade, mas ela vai se interessar por ciência. Ela vai ser uma pessoa pensante que vai interferir, que vai ter seu papel. Isso é fantástico. E ela não ficar satisfeita só pelo trabalho e dizer eu vou fazer mais porque tem mais para ser dito aqui. E transformar a sociedade que a gente tem hoje, né? As inspirações que ela fez. E é interessante porque a computação começou com mulheres. E a matemática era uma disciplina que era para mulheres, e só mulheres que se ocupavam disso, porque não tinha trabalho braçal, porque você podia ficar sentado numa mesa. Computação no começo, programação era mais para mulheres, né? Porque você não fazia força, você não precisava de esforço físico, você podia ficar concentrada e fazendo lá seus programas, seus cálculos matemáticos. Quando começou a ficar legal, quando começou a ter status, tiraram as mulheres da jogada, né? Eu não sei em que momento isso aconteceu. Foi, acho que nos anos 50 ou 60, um pouco depois, depende, no Brasil chegou depois, mas... Eu não sei em que momento aconteceu a retirada das mulheres, das exatas, mas acho que devagarinho a gente tá... Vamos voltar com tudo! Vamos mudar esse Olha só, no buraco negro! Olha só, Ada Lovelace está reencarnando aqui no negócio. É verdade. A gente vai voltar a tomar o poder. Eu espero muito. Eu também espero demais. Meninas que estejam nos assistindo, estudem bastante. Computação não é coisa para homem. Engenharia não é coisa para homem. Engenharia, computação, ciência, tecnologia, lógica, poesia, história. É para todo mundo. Qualquer coisa, o que você imaginar. É para quem quiser. É para quem quiser. Exatamente. Isso que é o importante, né, Isso que é importante. E se você tiver qualquer outra atividade e extrapolar essa atividade... Melhor ainda. Melhor ainda. O mundo que nos espera agora de inteligência artificial, o Teras Araque, que a gente já falou sobre isso, vai precisar de gente que misture áreas de conhecimento para produzir alguma coisa nova. A gata tá... ela gostou. Tem pessoas trabalhando no final. Isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história da Ada, que nós somos fãs.
E a gente vai trazer de vez em quando algum outro personagem da área de ciência e tecnologia que teve sua contribuição, atuais ou tem da muita história. gente para falar. Tem muita gente, tem amigos nossos também que são bem legais. Então, se vocês têm sugestões para dar, coloquem aí nos comentários que a gente vai gostar muito. Seu likezinho, se inscreva, divida com a família. Isso, conta para todo mundo, que a gente vai gostar muito. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.